Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para continuarmos discutindo sobre um fenômeno muito curioso que é o da fake news e um outro fenômeno que a ele se relaciona, que é o da pós-verdade, né? O que significa pós-verdade e quais são os impactos dela na sociedade? Bom, hoje nós vamos discutir sobre isso e é claro, não se esqueça, se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você quiser receber novidades, se inscreva no nosso canal e para isso, claro, aperte o sininho de notificações. Vamos começar. Quando a gente fala em pós-verdade, a gente pensa que existem vários conceitos e designações para esse termo, né? Primeiro porque é um termo recente, né? A gente vai falar um pouco mais depois. E segundo porque é um termo que se vê com bastante intersecção com as fake news, né? É um termo bastante relacionado, embora diferente, né? Então, primeira coisa que a gente pode pensar é que, embora haja várias designações, muitos autores concordam, eu acredito que quase todos concordem, que a ideia da pós-verdade gira em torno da mesma concepção, né? De que, em poucas palavras, né, numa explicação mais simples, a pós-verdade nada mais é que a verdade em segundo plano, né? Ou seja, a verdade é posta não como prioridade, mas em segundo plano, porque as crenças ou outras motivações são mais importantes, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, e eu gosto muito de trazer as palavras do Matthew D'Ancona, ele vai dizer que a pós-verdade ela nada mais é do que quando as crenças elas têm mais importância do que a própria realidade dos fatos, né? Então ele chama bastante atenção para essa concepção de pós-verdade no livro que ele escreveu sobre a pós-verdade em 2018, eu vou mostrar aí para vocês, e outros autores vão concordar com ele, né? Vão trazer que realmente a verdade ela posta em segundo plano frente às razões, às crenças pessoais. O termo pós-verdade, nós temos ocorrência dele já lá no final do século XX, nos anos 90, e no século XXI, agora em 2016, o termo foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Oxford, porque se observou, né, que o termo teve um aumento de 2000% nas buscas, né? Embora isso, claro, né, o que a gente pode pensar? Que o termo por si só, embora seja novo, digamos assim, ele sempre existiu. E isso a gente pode trazer como exemplo as palavras do Harari em Homo Sapiens, né? Ele disse que os ancestrais já faziam e construíam grandes fofocas para poderem organizar seus bandos e se posicionarem como líder, né? Então, para isso, eles também construíam mentiras, né? Então, o imaginário desses bandos era tão grande que era mais interessante acreditar em suas próprias convicções. Isso nos faz pensar que, então, o termo pós-verdade ele é tão antigo quanto a fake news, né? Como no vídeo anterior foi dito, lá na história das fake news, quando surgiram as fake news, é difícil precisar um tempo, né? O primeiro momento que se falou em fake news foi no século XIX, né? Então, o termo pós-verdade ele é tão antigo quanto fake news, né? Tem os seus registros, mas nós não necessariamente consigamos precisar quando é que surgiram, né? Nós podemos pensar que desde o primeiro momento que já havia vida na Terra, né? E também na questão da linguagem, é sempre interessante a gente pensar que pós-verdade e fake news não acontecem se não for pela linguagem. A gente já imagina que desde os primeiros momentos em que a interação humana a partir da linguagem acontecia, nós já tínhamos, né? Outra coisa interessante de pensar também é o termo pós-verdade, né? Ali, quando eu disse 2016, quando ela veio à tona e teve um grande aumento no número de buscas e foi registrada como a palavra do ano pelo dicionário Oxford, né? Isso por quê também? Porque as palavras, né, elas nunca são ditas e elas não existem por nada, né? Elas são sempre contextualizadas, elas são sempre interligadas ao contexto, ou seja, o que aconteceu em 2016? Se nós pararmos para lembrar, nós vamos
Recordar de que o Trump, ele foi eleito como presidente dos Estados Unidos, e nessa época, segundo as palavras do D'Ancona, que ele recorda nesse livro que eu mostrei para vocês, ele vai nos trazer que o atual presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito por um grande número de fake news que foram ditas na época, né? Então, para vocês verem aí como as palavras não são descontextualizadas e até que ponto a própria pós-verdade ela se entrecruza com as fake news, né? Elas são, embora sejam distintas, elas convivem dentro da mesma bolha, podemos dizer assim, né? Mesma bolha ideológica, né? Então, para resumir aqui, pessoal, né, essa ideia da pós-verdade, segundo o Matthew D'Ancona, que eu acho bastante interessante, né? O D'Ancona, ele vai dizer, então, que a pós-verdade é as convicções, né, são as convicções pessoais em primeira instância, né? Ou seja, as convicções pessoais são mais importantes do que a realidade dos fatos, né? Podemos trazer outros exemplos aqui? Podemos, né? Então, gosto muito de dois. Um do Alex Grihelmo, que vai trazer a pós-verdade como a era da desinformação, né? A era da mentira. Gosto muito do que ele traz, essa ideia de desinformação, que foi comentado num vídeo nosso anteriormente. Eu acho que no primeiro vídeo dessa sessão. E também do Araújo e Farias, vou colocar aqui. Agora não me lembro o ano. Né? Em artigo ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eles colocam que a pós-verdade ela nada mais é do que a desconexão com a realidade dos fatos, ou seja, né, a desconexão do senso crítico com os fatos objetivos. Certo, pessoal? Então, o que a gente observa em comum aqui entre, por exemplo, esses três autores, né, no que eles dizem sobre o que seria a pós-verdade? Que todas elas circulam, primeiro, na ideia de que a verdade ela não é a mais importante, o que importa é aquilo que eu quero acreditar, isso me importa mais. E segundo, né, a pós-verdade ela é um berço muito grande e muito viável para as fake news, né? Porque se eu tenho alguém que produz uma fake news, essa pessoa já vai produzir com o objetivo, com a finalidade de voltar o seu discurso ao encontro de alguém que queira receber como verdade. É interessante aqui a gente parar para pensar, né? Fake news e pós-verdade é diferente uma da outra? Sim, né? Por quê? Primeiro, a fake news, como foi dito no primeiro vídeo da sessão, ela é a produção de discurso desinformativo, né? E a pós-verdade, ela é a aceitação da desinformação, né? Então, a desinformação em primeiro plano, verdade em segundo, né? Por isso que o prefixo pós, certo? Então, elas são diferentes, mas eu, quando observo as duas, eu noto que elas não ocorrem de forma separada. Elas ocorrem de forma mútua, conjunta, né? Sempre quando eu falo em fake news e pós-verdade, eu gosto de mostrar essa charge aqui, né? Em que mostra alguém dizendo, amigo, essa notícia é fake news, né? Daí tem alguém ali abraçando a fake news e diz, não importa, ela é conveniente para mim. Ou seja, a pós-verdade, ela vai ao encontro das minhas convicções, né? Então ali,
A pós-verdade podemos pressupor que seja o bonequinho laranjinha, as fake news ali o verde, né? Elas estão sempre juntas uma da outra, né? Então ali elas já estão sempre juntas uma da outra, né? A gente não pode pressupor que uma é separada da outra, mas claro, elas são diferentes, né? E isso é interessante também para nós pensarmos que o d'Ancona ele traz uma questão interessante de que tanto fake news quanto pós-verdade vão ser objetos de estudos sociológicos. Por quê? Porque são fenômenos que ocorrem no seio da sociedade, né? São fenômenos sociológicos. E não só fenômenos sociológicos, mas também servem de estudos para a linguística, né? E eu não digo nem tanto a linguística, mas para a translinguística, o que não vê só a língua pela língua, mas vê a língua pelo discurso como um todo na sociedade, né? É mais relacionado com essa parte sociológica. Então, um fenômeno sociológico é um fenômeno translinguístico. E tem ainda quem vai dizer que tanto a pós-verdade como a fake news também é um fenômeno também é um fenômeno biológico. E nesse sentido aqui, eu me embaso nas palavras de d'Ancona, que ele vai trazer lá em seu livro, aquele que eu citei para vocês, que as fake news, que a pós-verdade, perdão, tem causas biológicas, né? Daí ele traz na sua obra uma passagem de um estudo que ele cita, que diz assim, né? Se de início obtivermos um sentimento de recompensa por uma ideia, procuraremos reproduzir os sentimentos diversas vezes. Toda vez o centro de recompensa no cérebro, daí ele coloca que a parte do cérebro é associado e com o tempo outras partes do cérebro instintivo aprendem a consolidar a ideia em uma ideia fixa. Ou seja, quando eu tenho um sentimento de recompensa, determinada parte do cérebro é associado com outras partes, né? E elas aprendem a consolidar uma ideia fixa. Daí ele continua. Se tentamos mudar nossas mentes, um centro do medo no cérebro, como a ínsula anterior, nos adverte de que o perigo é iminente. Então a gente consolida a ideia e a gente já pensa, se tem uma ideia nova, né? Isso pode ser perigoso. Por isso que a gente diz, o novo causa medo, causa estranheza, né? Daí depois ele continua. Daí ele fala ali... poderoso córtex pré-frontal dorsolateral pode neutralizar esses centros cerebrais mais primitivos e impor a razão e a lógica, mas ele é lento para agir e requer bastante determinação e esforço para isso. Portanto, é basicamente não natural e incômodo mudar nossas mentes, e isso se reflete na forma como os nossos cérebros funcionam. Então ele diz que é natural o nosso cérebro, né, de acordo com esse estudo que ele cita em sua obra, é normal o nosso cérebro não aceitar muito facilmente a mudança. Então, se eu consolido uma ideia de que algo é o certo, né? Vamos pensar na pós-verdade. Se eu consolido que a ideia que determinada convicção minha é a correta, né? O meu cérebro fixou aquilo ali de tal forma a ser recompensado, né? E qualquer mudança externa que possa acontecer, né, vai me causar um perigo iminente e eu não vou ter tanta facilidade de mudar a minha opinião frente a isso, né? Então a gente vê que não é só essa questão da pós-verdade, ela não é do nada, né? Ela não é só um fenômeno sociológico, um fenômeno de linguagem, mas também ela tem as suas causas biológicas. Isso é interessante para nós observarmos que o quão profundo e o quão vasto se torna um assunto que parece, a primeiro momento, ser simples. Bom, pessoal, aqui por fim eu fiz para vocês um simples desenho sobre as fake news e a pós-verdade. E quais são os encontros e desencontros dela, né? Fake news aqui abreviado, pós-verdades aqui, e aqui o DS eu coloco como desinformação. Então, retomando, fake news e pós-verdades são diferentes, mas indissociáveis, ou seja, eles estão sempre juntos, como naquela charge que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, por fim, aqui eu trago para vocês um desenho que eu fiz aqui da fake news, da pós-verdade, fake news como FN e pós-verdade como PV.
e aqui um DS de desinformação, tá? E por que eu trago isso? Primeiro, para explicar sobre as diferenças e as semelhanças de pós-verdade e fake news. Bom, fake news e pós-verdade têm suas diferenças, né? Não são a mesma coisa, mas elas são indissociáveis, elas acontecem junto, né? Como eu mostrei para vocês na charge, né? Naquela charge que nós vimos. Interessante, porém, nós notarmos que não necessariamente a pós-verdade ela aconteça como consequência das fake news, certo? E por isso que eu coloquei uma setinha aqui. Eu posso ter uma fake news como consequência de uma pós-verdade. Vamos criar um exemplo em conjunto aqui então. Vamos supor que alguém recebeu a desinformação de que o prefeito de sua cidade faleceu. Bom, ela recebeu, ficou chocada e vai passar para todas as outras pessoas do grupo de WhatsApp, né? Vai criar um texto ali e esse texto, de certa forma, vai ter um conteúdo, suas características, que vão ser bem comuns a fake news, e vai passar para os outros. Então, vejam bem, ela recebeu uma desinformação que desencadeou em discursos de pós-verdade, porém, ela criou uma fake news para passar para outras pessoas, né? Mostrando que a pós-verdade pode também desencadear uma fake news. Quer dizer que todo mundo que cria uma fake news cria se baseando numa crença de que aquilo é verdade? Não necessariamente, né? Tem gente mal intencionada que cria uma fake news sabendo que não é verdade. Mas, enfim, o assunto é muito complexo, né? O que é importante nós compreendermos é que pós-verdade não necessariamente seja só consequência de fake news. Eu posso criar um discurso de desinformação a partir de uma crença, de uma convicção minha, que é pautada não pela verdade, mas pela mentira. Certo? Bom, pessoal, então era isso. Quero agradecer muito pela sua presença até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem seu like. E se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho para notificações. Aqui nessa seção de fake news, nós vamos ainda ter muitas novidades. Certo, pessoal? Muito obrigado e um grande abraço.